Você já percebeu que algumas pessoas parecem desafiar o tempo? Enquanto muitos lutam contra o envelhecimento e se perdem no caos da vida, existem aqueles que simplesmente brilham, como se carregassem um segredo oculto que os mantém jovens, fortes e inabaláveis. Mas e se eu te dissesse que essa não é apenas uma questão de sorte ou genética? E se a sua energia, a sua essência e a forma como você encara a vida fossem os verdadeiros responsáveis pelo seu poder? Antes de continuarmos, quero que você faça 3 coisas muito importantes agora. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Isso garante que você não perca nenhum conteúdo poderoso que pode mudar sua visão sobre si mesmo. E mais, quero que você comente agora mesmo: eu sou intocável. Esse comentário é mais do que um simples gesto. É uma afirmação da sua força, da sua luz e do poder que existe dentro de você. Fique comigo até o final, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar para sempre a forma como você se enxerga e como o mundo reage à sua presença. O tempo é um enigma para aqueles que vivem sob sua tirania, mas para os escolhidos, ele se torna apenas um detalhe insignificante. Enquanto a maioria se apega ao medo do envelhecimento, os escolhidos parecem desafiar o relógio, exibindo uma energia atemporal que intriga e confunde os que o cercam. Não se trata apenas da aparência jovem, mas de uma essência vibrante, como se suas almas carregassem um segredo ancestral que os mantém radiantes. Quem os observa de fora busca explicações superficiais: boa genética, hábitos saudáveis, um mero golpe de sorte. Mas a verdade vai muito além do visível. A juventude dos escolhidos é um reflexo do seu estado de espírito, da sua conexão com algo que transcende o físico. Mas há um preço para carregar esse mistério. A juventude dos escolhidos frequentemente desperta reações inesperadas nos outros: inveja, descrença, tentativas de manipulação. Aqueles que não compreendem a origem desse brilho confundem sua energia leve com ingenuidade, acreditando que podem dobrá-los à sua vontade. O que eles não sabem é que por trás de um rosto sereno há uma mente afiada, uma sabedoria forjada pelo tempo e pelas experiências que poucos seriam capazes de suportar. O brilho juvenil não é apenas um dom, mas também uma armadura, uma ilusão estratégica que desarma os despreparados. Os escolhidos não desafiam o tempo porque tentam evitá-lo, mas porque aprenderam a dançar com ele. Enquanto a maioria carrega o peso das expectativas, das cobranças e dos traumas como correntes invisíveis, os escolhidos soltam as amarras e se tornam livres. Eles não vivem sob a pressão de se encaixar em padrões, de provar algo para os outros. Sua essência não se desgasta com o passar dos anos porque eles entenderam o segredo. O tempo não envelhece quem escolhe viver fora de suas prisões. Existe algo nos escolhidos que é impossível de ignorar. Um brilho, um magnetismo silencioso que atrai olhares e desperta sentimentos contraditórios. Alguns se sentem fascinados, outros incomodados. A razão? O brilho dos escolhidos não vem de truques superficiais, mas de algo muito mais profundo. Uma energia que não pode ser fabricada ou imitada. Enquanto a maioria busca desesperadamente maneiras de parecer mais jovem, tentando enganar o espelho com produtos e cirurgias, os escolhidos simplesmente são. Sua juventude não se mede em anos, mas em vibração. Essa energia desestabiliza aqueles que vivem presos às regras do mundo material. Como pode alguém parecer tão vivo em um ambiente que esgota as pessoas? Como pode alguém carregar tamanha luz sem estar forçando uma máscara? O que eles não entendem é que o brilho dos escolhidos não vem da ausência de problemas, mas da maneira como lidam com eles. Enquanto outros se deixam consumir pelo estresse, pela raiva e pela necessidade de aprovação, os escolhidos aprenderam a proteger sua paz.
Essa paz, esse equilíbrio, se reflete em cada detalhe, na postura, na voz, no olhar. Mas há um dilema. O que brilha demais, inevitavelmente incomoda os que vivem na escuridão. Os escolhidos frequentemente são alvos de tentativas de manipulação, de projeções alheias, de ataques disfarçados de elogios. Você parece tão jovem e inocente, dizem, na esperança de encontrar uma vulnerabilidade. O que eles não sabem é que por trás dessa energia vibrante existe uma força inquebrantável. O brilho dos escolhidos não é um convite para exploração, é um reflexo da sua verdade, uma demonstração silenciosa de que há algo que nunca poderá ser apagado. A juventude verdadeira não vem de cremes ou dietas milagrosas, mas de algo muito mais poderoso, a paz interior. Os escolhidos descobriram um segredo que a maioria jamais entenderá. A forma como você se sente por dentro define a maneira como o mundo te enxerga por fora. Enquanto tantos carregam o peso da culpa, do ressentimento e do medo, os escolhidos aprenderam a se desprender dessas correntes invisíveis. Eles não negam os desafios da vida, mas também não se deixam consumir por eles. Essa leveza, essa capacidade de atravessar tempestades sem absorver o caos ao redor, é o que os mantém eternamente jovens. O mundo é um lugar caótico, e a maioria das pessoas se torna refém desse turbilhão. O estresse impregna a pele, o peso dos arrependimentos se acumula nos ombros, e os olhos refletem a exaustão de quem luta batalhas desnecessárias. Mas os escolhidos não seguem esse caminho. Eles entenderam que o verdadeiro poder não está em reagir a tudo, mas em escolher onde depositar sua energia. Em meio ao barulho, eles permanecem centrados. Enquanto o mundo grita, eles escutam. Enquanto os outros se desgastam tentando controlar o incontrolável, eles simplesmente fluem. Essa serenidade confunde os que ainda vivem no piloto automático. Como pode alguém enfrentar dificuldades e continuar tão leve? Como pode alguém carregar histórias tão profundas e ainda manter um olhar tão pacífico? A resposta é simples. A paz dos escolhidos não é a ausência de problemas, mas a presença de uma mente que sabe transformar dor em aprendizado. E isso, mais do que qualquer outra coisa, é o verdadeiro elixir da juventude. A sociedade é um jogo perigoso, onde a maioria se perde tentando se encaixar. As regras são cruéis. Prove seu valor, conquiste status, siga a maré. Mas os escolhidos simplesmente não jogam. Eles entenderam que a busca incessante por aceitação é uma prisão disfarçada de liberdade. Enquanto os outros lutam para manter aparências, para agradar quem nem ao menos se importa, os escolhidos vivem conforme suas próprias regras. E esse desapego os mantém livres. Quem se prende ao drama social carrega um peso invisível, a ansiedade de ser aceito, o medo de ser esquecido, a necessidade de provar algo. Isso não apenas corrói a alma, mas também reflete no corpo. A exaustão de tentar agradar o mundo se transforma em rugas precoces, em olhares apagados, em uma constante sensação de cansaço. Mas os escolhidos escolheram um caminho diferente. Eles não vivem para se encaixar, e sim para expandir. Essa escolha confunde os que ainda estão presos ao jogo. Como pode alguém ser tão livre em um mundo de algemas invisíveis? Como pode alguém ignorar as expectativas e ainda assim brilhar? A verdade é que os escolhidos não ignoram nada. Eles apenas se recusam a ser reféns. E essa liberdade, essa leveza, é o que os mantém tão vivos. A maioria das pessoas carrega suas feridas como troféus invisíveis, acumulando cicatrizes emocionais e físicas que se tornam pesos insuportáveis ao longo do tempo. A dor se instala, o ressentimento cresce e com isso o corpo se desgasta. Mas os escolhidos operam em uma frequência diferente. Eles compreendem que segurar a dor é o mesmo que segurar fogo nas mãos. Quanto mais tempo você insiste em manter, mais você se queima.
Em vez de permitir que as experiências negativas se alojem em sua alma, eles aprendem a sentir, processar e soltar. Essa habilidade não os torna insensíveis, muito pelo contrário. Eles sentem tudo com intensidade, mas sabem que não podem permitir que o sofrimento se transforme em uma prisão. Eles curam rápido porque sua energia não fica estagnada, porque entendem que a vida é feita de ciclos e que a renovação constante é a única forma de continuar crescendo. Essa capacidade de regeneração confunde aqueles que acreditam que o tempo é a única cura. Eles veem os escolhidos enfrentando desafios, quedas, traições e perdas e esperam que fiquem quebrados para sempre. Mas ao invés disso, os escolhidos se levantam, mais fortes e mais iluminados do que antes. O que os outros não percebem é que essa força vem de uma sabedoria rara, a compreensão de que tudo é aprendizado. Nada se perde, tudo se transforma. Enquanto os outros se afogam em amargura e rancor, permitindo que a dor marque seus rostos e endureça seus corações, os escolhidos fluem, permitindo que a experiência os refine ao invés de destruí-los. Isso os mantém jovens, não apenas na aparência, mas na alma. Eles não acumulam o peso do passado em seus ombros e, por isso, caminham com leveza, sem a exaustão emocional que faz com que tantos envelheçam antes da hora. No entanto, essa habilidade não significa que eles nunca sofram. A diferença é que os escolhidos entendem que a dor é apenas uma visitante temporária, não uma companheira permanente. Eles enfrentam seus fantasmas, encaram suas sombras e transformam suas feridas em força. Esse poder os torna quase intocáveis para aqueles que desejam vê-los destruídos. Muitos tentam jogá-los para baixo, esperando que fiquem presos ao sofrimento, mas subestimam sua resiliência. Os escolhidos não apenas se curam, eles renascem. E é exatamente essa capacidade de renovação que os torna tão enigmáticos, tão difíceis de decifrar e, acima de tudo, eternamente vibrantes. Existe algo nos escolhidos que não pode ser explicado apenas pela biologia. Seu brilho não vem de fatores externos, mas de algo muito mais profundo. Uma conexão com forças superiores que transcendem o mundo físico. Enquanto muitos buscam juventude em soluções superficiais, os escolhidos compreendem que a verdadeira vitalidade vem de dentro. Eles cultivam sua espiritualidade como uma fonte inesgotável de energia, e isso se reflete em seu olhar, em sua presença e até mesmo na forma como caminham pelo mundo. Sua aura não pode ser comprada nem imitada, pois não se trata de aparência, mas de essência. Essa luz interior os torna inconfundíveis. Pessoas sentem sua presença antes mesmo de vê-los, sendo atraídas sem entender o motivo. Alguns se sentem confortáveis ao seu lado, como se estivessem perto de uma fonte de paz, enquanto outros, tomados pela inveja e pela insegurança, sentem um desconforto inexplicável. Esse brilho, essa energia que parece desarmar os outros, não é uma escolha consciente, mas um reflexo do trabalho espiritual que os escolhidos fazem. Eles não se apegam ao materialismo nem às ilusões passageiras do mundo, e esse desapego os torna intocáveis. Enquanto o tempo corrói aqueles que vivem apenas para o externo, os escolhidos permanecem imortais em sua essência. No entanto, carregar essa aura também é uma responsabilidade. Nem todos suportam estar diante de uma luz tão intensa sem tentarem apagá-la. Os escolhidos frequentemente são alvo de olhares de julgamento, de mal-entendidos e de tentativas de manipulação. Mas a verdade é que sua conexão com algo maior é inquebrável. Sua juventude não se deve à sorte ou à genética, mas à sua capacidade de manter essa luz acesa, independentemente das circunstâncias. Enquanto os outros lutam para manter uma fachada, os escolhidos simplesmente existem, e essa autenticidade é seu maior segredo.
O mundo moderno é um campo de batalha de estresse, onde a maioria das pessoas está constantemente sobrecarregada, exausta e envelhecendo rapidamente sob o peso de preocupações desnecessárias. Mas os escolhidos operam em outra frequência. Eles não permitem que o estresse se instale em seus corpos e mentes, porque sabem que a tensão acumulada é como um veneno que destrói a vitalidade. Enquanto outros internalizam problemas, os escolhidos aprenderam a transmutá-los, a encontrar equilíbrio no meio do caos e a manter uma calma inabalável. Essa capacidade de lidar com adversidades sem se consumir por elas é o que os mantém jovens. O estresse deixa marcas invisíveis que com o tempo se transformam em rugas, cansaço e doenças. Mas os escolhidos entenderam um segredo simples. Não é o problema em si que causa desgaste, mas a forma como reagimos a ele. Em vez de se preocuparem com aquilo que não podem controlar, eles focam no que realmente importa. Eles filtram informações, evitam conflitos desnecessários e protegem sua energia como um tesouro sagrado. Isso não significa que não enfrentem dificuldades, mas sim que se recusam a carregá-las por mais tempo do que o necessário. Para quem observa de fora, essa leveza pode parecer descaso ou até mesmo sorte, mas a verdade é que se manter imperturbável em um mundo caótico exige disciplina. É uma escolha diária não absorver as energias negativas do ambiente e não se deixar levar pelo desespero coletivo. Os escolhidos possuem um entendimento profundo de que sua paz vale mais do que qualquer resposta impulsiva. E esse autocontrole, esse domínio sobre suas emoções, os mantém em um estado de juventude permanente, enquanto o mundo ao seu redor continua se desgastando na busca por validação e controle. Os escolhidos são frequentemente alvos de pessoas manipuladoras que, ao verem sua energia pura e sua luz interior, tentam explorá-los. O que esses manipuladores não percebem é que os escolhidos possuem algo raro, uma blindagem energética quase impenetrável. Muitos confundem sua calma e bondade com ingenuidade, acreditando que podem controlá-los, mas rapidamente descobrem que estavam errados. O que parece suavidade é, na verdade, um escudo invisível, uma barreira construída através de autoconhecimento e sabedoria. Essa resistência não significa que os escolhidos não sintam dor ou decepção. Pelo contrário, eles sentem tudo com profundidade, mas sabem que nem toda batalha merece ser lutada. Eles reconhecem sinais de manipulação à distância e, em vez de se deixarem envolver, simplesmente se afastam. Não perdem tempo tentando convencer ou mudar aqueles que insistem em tirar vantagem. Para eles, proteger a própria energia é prioridade absoluta. Enquanto os manipuladores se alimentam do caos alheio, os escolhidos vivem em paz, e essa paz os torna inacessíveis para aqueles que vivem na escuridão. Essa barreira invisível incomoda os que tentam controlá-los. Manipuladores detestam perceber que suas táticas não funcionam, que suas palavras não surtem efeito. Mas isso acontece porque os escolhidos aprenderam a diferenciar intenções, a sentir energias antes mesmo de ouvirem palavras. Não há truque que funcione contra alguém que enxerga além do óbvio. No final, aqueles que tentam desestabilizá-los acabam revelando suas próprias fraquezas. E os escolhidos seguem em frente, inabaláveis, enquanto o resto do mundo tenta entender como alguém pode ser tão livre. A maioria das pessoas envelhece não apenas pelo tempo, mas pelo peso que carrega. O peso das expectativas, das decepções, das memórias dolorosas. O apego ao passado é uma das maiores âncoras da alma, e os escolhidos sabem disso melhor do que ninguém. Eles não resistem às mudanças, não se prendem a dores antigas, nem tentam reviver momentos que já passaram. O desapego é sua arma secreta, um dom que os mantém sempre leves, sempre prontos para a próxima fase da vida. Para quem ainda vive preso a arrependimentos e mágoas, esse desapego pode parecer frieza.
Mas não se trata de insensibilidade, e sim de uma compreensão profunda de que segurar o que já se foi só atrasa a própria jornada. Os escolhidos sabem que tudo tem seu ciclo e que segurar algo além do necessário apenas drena a energia vital. Essa liberdade emocional que impede que o tempo deixe marcas profundas em suas almas. Enquanto muitos passam a vida carregando fardos desnecessários, os escolhidos se renovam constantemente. O resultado é uma energia sempre revigorada, uma aparência que desafia a idade e um espírito que nunca se esgota. Eles não se definem pelo que perderam, mas pelo que aprenderam. E essa habilidade de seguir em frente os torna não apenas mais sábios, mas também eternamente jovens. O tempo parece afetar as pessoas de maneira desigual. Enquanto alguns envelhecem rapidamente, desgastados pela rotina e pelo peso da vida, os escolhidos fluem como se vivessem em uma dimensão diferente. O que poucos entendem é que a relação dos escolhidos com o tempo não é baseada em resistência, mas em aceitação. Eles não correm contra o relógio, não se desesperam com a passagem dos anos e não se deixam aprisionar pela ilusão da idade. Eles vivem no agora, plenamente presentes, e isso faz toda a diferença. Essa conexão com o momento presente impede que suas energias sejam drenadas pelo passado ou pelo futuro. Enquanto a maioria das pessoas está constantemente revivendo dores antigas ou antecipando problemas que ainda nem aconteceram, os escolhidos simplesmente existem no presente. Esse estado de presença pura mantém suas mentes leves, seus corpos saudáveis e suas almas livres. Quando você não carrega o peso do ontem nem a ansiedade do amanhã, o tempo perde seu impacto destrutivo. O resultado, uma energia renovada, um brilho que não pode ser explicado por simples lógica. Para os outros, parece que os escolhidos desafiam as leis naturais, como se vivessem em um compasso diferente. Mas a verdade é que eles apenas descobriram o que poucos percebem. O tempo não envelhece quem não tenta controlá-lo. Ao fluir com ele, em vez de lutar contra ele, os escolhidos se tornam intemporais. A presença de um escolhido pode ser desconfortável para aqueles que ainda vivem aprisionados em suas próprias inseguranças. O brilho natural, a leveza e a juventude vibrante dos escolhidos fazem com que muitos se sintam expostos, forçando-os a confrontar partes de si mesmos que prefeririam ignorar. Em vez de inspirá-los a buscar sua própria evolução, muitos escolhem o caminho mais fácil, o da crítica, da inveja e da tentativa de minimizar quem brilha. A juventude dos escolhidos não é apenas uma questão de aparência, mas de energia. Quando alguém que carrega essa luz entra em um ambiente, as vibrações mudam, as máscaras caem e as verdadeiras intenções das pessoas se tornam visíveis. Essa clareza assusta aqueles que vivem em negação. Eles tentam projetar suas próprias fraquezas nos escolhidos, tentando fazer com que se sintam inadequados ou fora do lugar. Mas esse é um jogo que os escolhidos já aprenderam a ignorar. O mais interessante é que, no fundo, os próprios críticos sabem a verdade. Eles percebem que o brilho dos escolhidos não vem de uma vida fácil, mas de uma jornada de autoconhecimento e superação. O problema é que nem todos estão dispostos a pagar o preço da transformação. É mais fácil atacar quem já conquistou o que eles ainda temem buscar, mas os escolhidos não se abalam. Eles entendem que a reação dos outros não tem nada a ver com eles, e sim com as batalhas internas de cada um. Os escolhidos carregam um paradoxo fascinante. Sua bondade os torna amados e admirados, mas também subestimados. Em um mundo onde muitos acreditam que ser duro é sinônimo de ser forte, a gentileza dos escolhidos muitas vezes é interpretada como ingenuidade. Pessoas tentam se aproveitar, acreditando que um coração puro significa uma mente ingênua. Mas essa é uma ilusão perigosa para quem tenta enganá-los.
A bondade dos escolhidos não vem da ignorância, mas da consciência. Eles sabem exatamente do que o mundo é capaz. Já viram a escuridão nos olhos das pessoas e entenderam os jogos que muitos jogam. Ainda assim, escolhem agir com leveza e compaixão, não por fraqueza, mas por força. Eles sabem que guardar rancor envelhece, que alimentar a raiva consome energia e que carregar ódio é um peso que eles simplesmente não estão dispostos a suportar. Essa postura confunde aqueles que vivem na defensiva, sempre prontos para o conflito. Para eles, a bondade dos escolhidos parece irreal, uma estratégia para conseguir algo em troca. Mas com o tempo, percebem que não há segundas intenções, apenas uma paz genuína. E é exatamente essa paz que os mantém jovens e radiantes. Enquanto o resto do mundo endurece, os escolhidos continuam fluindo. A sociedade ensina que a confiança vem da validação externa, dos aplausos, das curtidas, da aceitação dos outros. Mas os escolhidos quebram essa ilusão ao demonstrarem uma confiança que não precisa ser provada. Eles não buscam aprovação, não se preocupam em impressionar e não vivem com medo de desagradar. Eles simplesmente existem, completos em si mesmos, e essa autossuficiência os mantém intocados pelas pressões do mundo. Essa independência emocional é um dos maiores segredos para a juventude dos escolhidos. Enquanto outros se desgastam tentando se encaixar, moldando-se para agradar os padrões do momento, os escolhidos permanecem fiéis a si mesmos. Eles não sentem a necessidade de mudar para serem aceitos, pois sua autoaceitação é suficiente. Esse estado de espírito elimina a ansiedade desnecessária e evita o desgaste que envelhece tantos antes do tempo. A confiança dos escolhidos pode ser mal interpretada. Alguns veem como arrogância, outros como desprezo. Mas a verdade é que eles apenas aprenderam a se valorizar sem depender da opinião alheia. Essa liberdade, essa segurança inabalável, é o que os mantém radiantes. Enquanto os outros gastam energia buscando aprovação, os escolhidos gastam energia vivendo. Muitas pessoas envelhecem porque se recusam a mudar. Elas se prendem a velhas crenças, velhos hábitos e velhos ciclos que não as levam a lugar algum. Os escolhidos, no entanto, entendem que a evolução é a chave para a juventude eterna. Eles não têm medo do novo, não resistem à transformação e sabem que a adaptação é o segredo para permanecer sempre vibrantes. Essa mentalidade os mantém em movimento. Enquanto outros se acomodam e se tornam previsíveis, os escolhidos continuam expandindo sua visão de mundo, aprendendo coisas novas, experimentando novas formas de viver. Eles nunca ficam estagnados, e essa renovação constante os mantém mental e emocionalmente afiados. Eles sabem que a vida é um fluxo e que aqueles que resistem a ele acabam sendo consumidos pelo tempo. O que mais intriga os outros é que essa evolução não vem de um medo de envelhecer, mas de uma curiosidade genuína pela vida. Os escolhidos não mudam porque querem parecer mais jovens. Eles mudam porque entendem que a vida é movimento. E essa mentalidade os mantém eternamente jovens. Os escolhidos não pertencem apenas a este mundo. Eles carregam uma conexão profunda com algo muito maior. Essa ligação com o eterno os mantém ancorados em uma fonte inesgotável de energia, permitindo que sua vitalidade transcenda o comum. Enquanto outros se esgotam buscando sentido em coisas passageiras, os escolhidos encontram força no invisível, no sagrado, no divino. Essa conexão não pode ser comprada, aprendida em livros ou replicada artificialmente. Ela é um presente, um chamado, um fio condutor que os liga a um propósito muito maior do que qualquer lógica humana pode explicar. Essa conexão se manifesta de diversas formas: na paz inabalável diante do caos,
na sabedoria que vem de dentro e não da experiência alheia, no olhar que enxerga além do que é mostrado. Os escolhidos não precisam correr desesperadamente atrás de soluções externas, pois sua energia já é alimentada de dentro para fora. Essa harmonia com o divino os torna diferentes, intocáveis, pelo desespero e pelo desgaste que consome tantas pessoas ao longo da vida. Eles sabem que não são apenas corpos vivendo no tempo, mas almas caminhando por uma jornada eterna. Esse entendimento os liberta do medo do envelhecimento, pois eles compreendem que a verdadeira imortalidade não está no físico, mas no espírito. A juventude dos escolhidos é apenas um reflexo dessa essência eterna, dessa sintonia com algo que nunca morre. Enquanto outros tentam lutar contra o tempo, os escolhidos fluem com ele, sabendo que sua luz jamais se apagará. Sua existência é um lembrete de que há algo além da matéria, algo que os mantém sempre vivos, sempre brilhantes, sempre conectados ao infinito.